Dado as preliminares, quero convosco ler um texto. Glória a Deus. Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18, quero ler os 4 primeiros versículos. Quero mandar um abraço para todos os irmãos lá na congregação que estamos coapacentando ao lado do nosso pastor Arnóbio, Parque dos Eucaliptos. Cada irmão, cada irmã, cada obreiro, que sejam alcançados pela bênção de Deus e receba o nosso abraço. Jeremias, capítulo de número 18, escrito está: palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Queridos, com a ajuda de Deus, quero transmitir-lhes uma palavra dentro do texto que ora acabamos de mencionar. Para tanto, vale salientar que a nação de Israel estava vivendo em ciclos repetitivos de uma vida de idolatria, desde que o Reino Unido, a partir da morte de Salomão e com a chegada de Roboão, seu filho, para assumir o trono, passou por uma divisão e Reino do Norte, de forma completa, pelos seus 19 monarcas que tiveram, de 8 dinastias distintas, por um período de 209 anos, todos eles enveredaram pelo caminho da desobediência, se afastando de Deus. Desde que Jeroboão assume como primeiro rei do Reino do Norte, reino de Israel, com as 10 tribos, ele proibira a adoração e a subida do povo a Jerusalém, construindo 2 bezerros de ouro, um colocando em Dan e o outro em Betel. Pelo outro lado, Roboão, filho de Salomão, assume o reino de Judá, tendo Jerusalém como sua capital, e apenas Judá e Benjamim compondo este reino. Mas é interessante que foi uma única dinastia, foi a família davídica. Só que houve uma oscilação de Roboão, o primeiro rei da divisão do reino sul, até Zedequias, o último rei. Foram cerca de 20 monarcas. 12 deles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. 8, Deus ainda, com sua graça, eles buscaram a Deus, fizeram o que era agradável, permanecendo no caminho do seu pai, Davi. E exatamente um período difícil em que reinou Manassés e sequencialmente Amon. Estes que foram avô e pai de Josias. Enquanto Manassés reinava, ele cultuou aos deuses das nações, ele mergulhou no paganismo, ele ofereceu seus filhos ao fogo, sacrificando-os, ele abandonou o culto. Quando seu filho Amon reina, vai continuar nessa mesma
pegada pecaminosa. Só que Deus sempre reserva alguém, e assim foi com Josias, um menino de 8 anos que vai para o trono, embora aconselhado por um grupo, por uma equipe de conselheiros, de oficiais. Dado a sua tenra idade, ele não tinha condição psíquica de comandar uma nação. A Bíblia diz que aos 16 anos, 8 anos depois, ele busca o Senhor. E é achado o livro da lei. E quando o sacerdote lê, o sacerdote Ilquias, a profetisa Uda, e dá a conhecer a Josias o que estava escrito na lei de Deus, ele toma uma atitude, ele traz uma renovação religiosa, ele provoca um reavivamento, ele volta a praticar o culto ao Senhor, a Páscoa. Ele traz os levitas, os sacerdotes, para o sacrifício. Volta a dar a Deus o que pertence única e exclusivamente, que é a sua glória. E ele disse: a minha glória eu não darei a outrem, nem o meu louvor às imagens de escultura. E é nesse contexto que vai aparecer Jeremias, filho de Ilquias, que era um dos sacerdotes que estava em Anatote, lá na terra de Benjamim. E nos dias de Josias, diz a Bíblia, veio a ele a palavra do Senhor. Glória a Deus. Jeremias vai ouvir Deus falar também na ocasião em que Jeoaquim, filho de Josias, reinava. Momento que Deus estava preparando a Babilônia para suplantar Judá, dado a sua desobediência. E a voz de Deus brada e diz: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te consagrei. E eu te constituí profeta às nações. Exatamente a partir daqui, quero tematizar essa mensagem sobre a consagração profética, a escolha de um profeta. Jeremias vai dizer: Senhor, eu não sei falar, não passo de uma criança. Bem verdade que o termo hebraico naar para criança pode significar qualquer pessoa desde os 3 meses até os 40 anos de idade. Jeremias tinha cerca de 24 anos quando iniciou o seu ministério profético. O Ar-Uísbe vai corroborar com esse entendimento que Dr. Russell Shedd afirma. Jeremias será boca de Deus para uma nação que estava trilhando um caminho da desgraça espiritual, de um declínio moral e espiritual, de uma falta de sensibilidade e de obediência à voz de Deus. Foi um período em que a nação babilônica estava cercando Jerusalém, as suas trincheiras, com seu exército, e estava levando para o cativeiro o povo, devido à sua falta de fé, devido à sua espiritualidade, ou à falta dela.
Jeremias vai presenciar algo muito terrível, mas Deus vai garantir a ele que o havia constituído sobre os reinos para arrancar, para derribar, para destruir, para arruinar, mas também para edificar e para plantar. E ratifica com ele outra vez dizendo: o que agora você vê, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. O Senhor disse: você está vendo muito bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus está dizendo: o que eu falo, o que eu determino, o que eu decreto, o que eu digo de acordo com a minha soberania, eu executo. Os meus planos não podem ser frustrados. Glória a Deus. Mas Deus volta a perguntar: e agora, o que você está vendo? Eu vejo uma panela ao fogo, cuja boca se inclina ao lado do norte. Era exatamente do norte que vinha Nabucodonosor, de forma ferrenha e audaciosa, para levar o povo para uma opressão que duraria 70 anos. Jeremias, com a sua origem profética, que nasce numa pequena aldeia sacerdotal chamada Anatote, cerca de 6 quilômetros ao nordeste de Micmas, lá próximo a Jerusalém. Anatote, que está situado na terra de Benjamim, que foi dada aos filhos de Arão, era a terra de Abiatar, de quem o profeta foi descendente. Mas por revelação divina, neste lugar Jeremias comprou um lote que tinha pertencido aos seus antepassados e vai viver por lá. Pela linhagem ele deveria ter exercido o ofício levítico, que, digo assim de passagem, lhe teria proporcionado prestígio e segurança. Porém, ele trocou o status social e religioso pelo plano de Deus. Jeremias não exerce o ofício sacerdotal, mas vai atender o chamado profético. Flávio Joséfo afirmou que em Israel os sacerdotes eles eram honrados como se pertencessem à nobreza. E as obrigações de um sacerdote eram as previsíveis tarefas que estavam lá escritas no livro Levítico. Todas as tarefas que deveriam realizar encontravam-se descritas na lei. Tudo que os sacerdotes precisavam fazer era seguir as instruções. A cada dia havia sacrifícios a oferecer, leprosos a examinar, pessoas imundas a excluir da comunidade, pessoas purificadas a serem reintegradas às suas famílias, cerimônias oficiais a serem observadas, o santuário a ser cuidado e a lei a ser ensinada. Isto era o ofício. Estava tudo escrito, mas ele prefere ouvir a voz de Deus, mesmo dizendo: eu sou uma criança. Jeremias tem personalidade. Seu nome significa Jeová exalta e Jeová derruba, que é um sentido que pode simbolizar as orações de seus pais a favor da desolada nação de Israel, como também todas as aspirações ou desejos do profeta perante o caos religioso que ali estava instalado. Outros vão dizer que Jeremias significa Jeová estabelece. A vida de Jeremias revela que ele era um homem humilde e modesto, que vai sair da obscuridade e do isolamento para uma vida
pública para cumprir a sua missão profética. E o seu chamado é que Deus vai lhe conhecer, Deus vai lhe santificar e Deus vai lhe entregar, vai lhe dar as nações como um profeta. E ele vai transmitir algumas mensagens contundentes, conclamando arrependimento ao povo por conta de uma iminente invasão inimiga. Até que Deus o leva a um lugar chamado Casa do Oleiro. Dispõe-te, Jeremias, ou seja, levanta-te, se posiciona e desce à casa do oleiro, e lá eu vou fazer você ouvir as minhas palavras. Jeremias obedeceu, desceu, e ao chegar lá, ele viu que o oleiro tinha em suas mãos uma obra sobre as rodas. E aquele vaso que o oleiro fazia de barro quebra, se estraga na mão do oleiro. E ele observa que o oleiro torna a fazer dele outro vaso, segundo o que parecia bem lhe fazer. Com isto quero falar desse processo. Primeiro é quanto à escolha e à separação do barro. Existem cerca de 200 tipos de barro existentes na natureza. Tipos diferentes. Alguns mais resistentes, outros menos. Alguns mais claros, outros mais escuros. Alguns com mais liga, outros com menos liga. Sendo assim, o oleiro, ele terá o cuidado de ir ao local onde se encontra o barro. Abra um parêntese. O barro aqui não se compra no supermercado, na farmácia. Não se encontra na beira da estrada. O barro se encontra no lamaçal, no meio do mato, longe da cidade, longe do convívio, da sociedade. Um local lá dentro do lodo. Glória a Deus. O que você pensar, você verá que um barro, ele tem cheiro forte. Não é um cheiro perfumado, não é um cheiro bom, não é um cheiro agradável. Mas só o oleiro tem a capacidade de ver em um monte de barro, no meio do lodo, um vaso. O primeiro processo é a escolha, é a separação. Imagine qual era o estado espiritual que vivíamos. Degradante, não. Mas Deus sempre escolhe de acordo com a sua vontade. E não é para quem quer, nem para quem corre. É para quem Deus se compadece. Mas o segundo processo, a segunda etapa, seria, depois da escolha, de após separar o barro da lama e ter imaginado que lindo vaso ele daria, o oleiro faria com que o vaso passasse por processos indispensáveis. Senão ele não chegaria ao bom vaso. Ora,
O oleiro, no primeiro processo, escolhe e separa dentre as variadas espécies de barros ou de argilas que existem. E agora ele vai fazer o amassamento. E no processo do amassamento, ele tira as impurezas. Ele retira as sujeiras. E isto vai se dar. Imagine, queridos, muitas pessoas caídas na sarjeta. Muitas pessoas mergulhadas nas impurezas que os prazeres da vida lhe dá ou lhe dão. É porque não deixam o oleiro lhe amassarem e lhe retirar toda a sujeira. O processo do amassamento dói. O processo do amassamento não é fácil, mas é necessário. Quem é vaso escolhido precisa primeiro ser amassado. Temos impurezas que devem ser retiradas, como ódio, como rancores, como vaidades, como orgulhos, como lascívias, como vícios. Estas coisas que não podem existir em um vaso de Deus. E eu percebo Jeremias observando que naquelas rodas, que segundo nós entendemos, eram duas. Uma estava na parte inferior, onde com o pé o oleiro fazia ela girar. Porque girando a roda inferior, com os pés, a roda superior, que estava com barro sobre ela, também girava. E naquela proporção que ia girando, com a mão, o oleiro ia trabalhando aquele vaso. E isto já partia para o terceiro processo, que era o molde do barro. O oleiro começa a moldar. O oleiro começa a colocar na roda e a girar a roda, e com as suas mãos ele vai apertando e moldando, apertando e moldando. Só assim o barro vai começando a ter forma. Glória a Deus. E isso aqui também é um processo dolorido. É que o oleiro começa de dentro para fora, e com as suas mãos ele vai dando forma primeiro por dentro. Aquilo que aparenta, nobre pregador, aquilo que apenas está pelo lado exterior, aquilo que está patente aos olhos humanos, é o que nos enche, é o que nos impressiona, mas muitas vezes é apenas capa. Jesus falou para os fariseus que gostavam de ostentar nas esquinas, com as suas palavras, com a sua oratória, com a sua dicção. E Jesus os repreendeu e os chamou de sepulcros caiados, que por fora, Jane, era bonito, perfeito, mas por dentro era podre.
o chamamento de um homem, de uma mulher, para ser instrumento de Deus, para ser voz profética, para ser vaso de honra, para ser usado pelo grande oleiro, deve passar por essas etapas. Ei, você é escolhido de Deus, que passou pelo amassamento, que é o processo de retirar as impurezas e sujeiras, deve também agora ser moldado. E este molde é apertando, é dolorido e começa de dentro. O oleiro com a sua mão vai, mergulha dentro do vaso e vai dando forma. Ele trabalha, aleluia, de dentro para fora, apertando e apertando, tirando o resto de deformidades, aleluia. E no mesmo momento que molda por dentro, ele vai dando a sua forma por fora. Ei, primeiro é o interior, o homem interior. Precisamos, aleluia, os nossos sentimentos, o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito se voltar para Deus. Só assim, aleluia, dentro, estando pronto, isto vai ser exteriorizado. Aleluia, este doloroso processo é que o vaso vai adquirir a sua forma e aos olhos do oleiro agora está quase pronto, quase. Ainda não é o momento de ser usado. Glória a Deus. Mas por que Deus leva Jeremias a contemplar tudo isso? É que o texto mesmo vai dizer, aleluia, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Chegamos ao último processo. É o processo de fogo. Agora o oleiro, com cuidado, prepara a fornalha de fogo. Leva o vaso e coloca dentro da fornalha, que já estava acesa por um período, por um tempo. Ele fecha o forno e deixa o vaso lá por cerca de 24 horas. Parece até ser desnecessário, mas o fogo tira o mau cheiro. E o calor da fornalha também vai fazer um processo de purificação, como o ourive faz com o ouro. Quanto mais fica no fogo, maior é o que chamamos de quilate. É um processo necessário. Mas como isso deve ser aplicado? O fogo que nós devemos deixar sermos levados pelo oleiro é o fogo do Espírito Santo. É o fogo que todo crente tem que ter em sua vida. É o Pentecostes, aleluia, que o Êxodo pregou. É para ser testemunha, é para ter poder, aleluia, de testificar. É para ter a condição necessária espiritual, a capacidade de Deus, aleluia, para enfrentar aqueles que não querem ouvir uma palavra dura, mesmo profética, porque Jeremias vai transmitir palavras a um povo rebelde, de coração
contumaz, aleluia, de uma mente fechada para as coisas de Deus. Mas quem é vaso, primeiro separado, depois amassado, aleluia, consequentemente moldado e passa pela fornalha, aleluia, tem o Espírito Santo, o fogo do Espírito, que disse Paulo: não extingais, não apagueis, porque fogo é símbolo do Espírito Santo, aleluia, e este fogo precisa estar aceso. Ei, depois de deixar o vaso pelo tempo certo dentro da fornalha, o oleiro volta e retira o vaso da fornalha, e agora vê que ele está resistente, mesmo que na mão do oleiro se quebre pela fragilidade, porque barro é barro, aleluia. E Isaías escreveu no capítulo 64, como voz de Deus, dizendo: eu sou o oleiro, vós sois o barro, aleluia. Quem é barro é frágil, quem é barro pode ter rachadura, mas o importante é estar na mão do oleiro. Ele se quebrar fora da mão do oleiro é problema, porque vira caco e não presta para ser restaurado. Mas enquanto está na mão do oleiro, ele pode refazer, ele pode fazer outra vez, ele pode quebrar, ele pode moldar de novo, aleluia. O oleiro olha para a sua obra-prima, fica contente, porque o vaso passou por todos os processos e venceu, e verdadeiramente é um vaso novo. E Paulo disse que há vasos de todos os tipos, aleluia, de ouro, de prata, até brilha, até reluz, mas o vaso de honra é vaso de barro, aleluia, porque vaso de barro, ele é refeito na medida que há necessidade, além de sermos mudados, transformados pelo Senhor. Ei! É assim que se nasce um vaso na olaria de Jeová, sem passar pelos processos de nascimento de um vaso, você nunca estará apto para fazer coisa alguma na casa de Deus. Aleluia, aleluia. Que Deus, com sua infinita graça, possa encontrar em nós disponibilidade de estar sempre em sua olaria. Seja instrumento de Deus. Ei, você que está no outro lado, você que nos assiste e nos acompanha ao vivo, ou posteriormente, quando estiver gravado, disponível no canal, aleluia, saiba que para ser instrumento de Deus não é de qualquer forma, existem processos. E quem sabe o que você está enfrentando faz parte do processo. Se preocupa não, Ele está moldando o vaso. Ele está te preparando para uma obra grande. Aleluia. Ele está te preparando para te usar de forma poderosa. Mas é necessário estar pronto. E o Espírito Santo, transformador, amigo, consolador, companheiro, aquele que se coloca ao lado de outro para ajudar, o paracleto divino, ele vem com o seu fogo, aleluia, fogo espiritual, e dentro de nós acende essa chama para fazer a obra, para executar o trabalho de Deus, para evangelizar, para alcançar outras vidas, para conquistar novas terras, para levar nossa família aos pés de Cristo e o nome dele ser glorificado, porque como vasos somos instrumentos de Deus. Eu quero orar por você, aleluia, quero orar por você agora. Meu Deus, em nome de Jesus,
Onde está, Senhor, esta vida, esta irmã, este irmão, este jovem? Alguém que me ouve, alguém que nos assiste. Alcance, Senhor, Tu és o oleiro, nós apenas o barro. Fazes como queres, é o Teu querer, não é o nosso. Nos purifica, tire todas as impurezas. Ah, Senhor, mas tem alguém que me ouve que talvez esteja na sarjeta, mergulhado na sujeira. Mas Tu és o oleiro que escolhe, que separa. Aleluia, muitas vezes aos olhos humanos são as piores espécies, mas Tu és aquele que tem um olhar, aleluia, amoroso, um olhar de transformar, um olhar, Senhor, para mudar um vaso ruim em um vaso bom e útil para a Tua obra. Meu Deus, que Tua serva, que Teu servo, que este obreiro, que este pregador, que esta cantora, que este cantor, que alguém que milita na Tua obra, seja por Ti capacitado para ser instrumento Teu na terra, aleluia, e sejam Tua boca para ministrar o louvor, para ministrar a palavra, de acordo com a Tua vontade, querendo ouvir os homens ou não, gostando ou não, mas fazendo segundo o beneplácito da Tua vontade, Deus. E o fogo do Teu Espírito permaneça em nós, acesos para a glória do Teu nome. Nós Te agradecemos no nome de Jesus.